Alô minha querida, alô meu querido, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área. Seguinte, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas que são distintos, né? Fazem parte do planejamento, mas são distintos, que é a gestão estratégica, a administração por objetivos e as redes e as alianças, certo? Vem comigo, vamos começar com a gestão estratégica. O que é a gestão estratégica e como é que ela funciona? O que seria a gestão? A gestão é esse esforço da administração, ou seja, esse conjunto de decisões e ações que buscam fazer com que a organização se posicione competitivamente à frente das demais organizações e do seu ambiente. Sendo assim, ela vai conseguir alcançar os seus objetivos antes que seus concorrentes. Então, essa é a função da gestão estratégica, certo? Um processo que vai trazer esse conjunto de decisões e ações, fazendo com que essa organização ganhe mercado e atue de maneira antecipada a seus concorrentes. Via de regra, o que aparece na sua prova é quais são as fases dessa gestão estratégica. Eu chamo, via de regra, que Peirce e Robinson são suficientes para você. Planejamento estratégico, execução estratégica e controle estratégico. Mas Sobral e Pesci, eles vão desmembrar o planejamento estratégico em três, que seria diagnóstico da situação atual, através de uma ferramenta que nós estudamos, que é a matriz SWOT, análise estratégica, formulação estratégica, implementação e controle estratégico. Certo? E aí você consegue entender mais ou menos como está no seu material. O que você tem que perceber é que essa gestão estratégica é o esforço que a administração faz no nível estratégico, certo? Então é esse conjunto de ações, esse conjunto de decisões que definem prioridades, que definem formas de atuação lá no alto nível da empresa, lá no nível diretivo da empresa e vão fazer com que ela alcance os seus objetivos organizacionais, a sua visão de futuro e suas diretrizes, certo? Isso é gestão estratégica. Isso então somente. Maravilha? Maravilha. Agora em relação a redes e alianças, o que são redes e alianças? São formações que demais organizações fazem, que as organizações fazem, para que elas tenham alguma espécie de fortalecimento estratégico, certo? Em conjunto, essas redes e essas alianças fazem com que as empresas consigam alcançar resultados que jamais alcançariam sozinhas ou que iriam demorar mais tempo para alcançar sozinhas, certo? Essa é a intenção. Empresas se agrupam para alcançar resultados que não alcançariam de maneira individual, certo? Existem diversas vantagens, existem diversas desvantagens, existem diversos tipos de redes e alianças. Um tipo bem conhecido é o que a gente chama de joint venture. O que significa dizer? Nada mais é, pessoal, do que um nome bonito de uma fusão ou aquisição, certo? Uma organização compra outra ou duas organizações se fundem para transformar-se numa terceira, visando aumentar seu posicionamento no mercado, aumentar a sua base de clientes, aumentar a sua força na sua oferta de produtos. Imagina, pessoal, se eu tenho 3 concorrentes, certo? Um concorrente com 15% do mercado, outro concorrente com 15% do mercado e um terceiro concorrente com 20% do mercado. Esses dois estão se engolindo e está bem acirrada essa competição. Pensa se esses dois da frente se fundirem para criar uma nova organização que vai ter 35% do mercado e vai se distanciar dessa terceira colocada com somente 15%. Então isso é uma rede, uma aliança, uma fusão que organizações fazem, ou por completo ou em partes, para que possam alcançar resultados que não iriam alcançar sozinhas. Outra espécie de rede e aliança são contratos de fornecimento a longo prazo. Algumas organizações fazem contratos para que possa fornecer insumos e matérias-primas a longo prazo, garantindo esse fornecimento a um bom preço e a boas condições. Isso também é uma rede, uma aliança. Investimento acionário minoritário, uma parte da organização é comprada por outra, contrato de fornecimento de serviços, pesquisa e desenvolvimento em conjunto. Isso acontece bastante no ramo da tecnologia. Muitas organizações, vou dar um exemplo básico, né? A Kia Motors, que é uma indústria de automóveis, e a Hyundai, que também é uma indústria de automóveis, elas atuam em segmentos competindo na área de automóveis. Porém, se você for numa fábrica da Kia, você vai ver máquinas da Hyundai. A Kia, junto da Hyundai, financia
pesquisas e desenvolvimento de máquinas robóticas para veículos, porque a Hyundai é fornecedora da Kia em máquinas e equipamentos robóticos na área de fabricação de veículos. Então muitas vezes a gente olha empresas que em determinados segmentos são concorrentes, mas muitas vezes as empresas são parceiras em outras pesquisas e desenvolvimentos para que elas juntas consigam alcançar resultados que talvez uma Chevrolet não vá alcançar sozinha, que talvez uma Volkswagen não vá conseguir alcançar. Então essa é a grande jogada. A Kia investe na Hyundai para que ela consiga transformar as suas máquinas, tornar suas máquinas cada vez mais eficazes e aí sim ela possa ingressar e melhorar tanto os veículos da Hyundai quanto os veículos da Kia. Isso é uma estratégia que a gente chama de redes ou alianças, certo? Principais vantagens é este ganho na posição em relação aos seus fornecedores e esse aumento de custo de entrada, como eu dei o exemplo lá dos 35%. Pô, que eu estou no mercado onde 35% dele já é tomado por uma organização, isso acaba ficando difícil para que outras organizações ingressem nesse mercado, certo? Um termo que, via de regra, aparece em alguns conceitos de administração, a gente chama de barreira de entrada. O que é uma barreira de entrada? É o custo inicial, tanto financeiro, quanto esforço de pessoal, quanto esforço organizacional, para ingressar em determinado mercado, certo? Existem mercados que têm uma barreira de entrada enorme, por exemplo, esses mercados das redes sociais, uma vez que você tem um amplo investimento para que você possa ter uma base de clientes grande. Existem mercados que têm uma barreira de entrada menor, sei lá, pipoqueiro. Basta você comprar uma pipoqueira e sair na frente da escola, a barreira de entrada é baixa, certo? Isso é uma grande diferenciação, é um conceito que é importante você saber. Maravilha, maravilha. APO, ou Administração por Objetivos, foi criado pelo nosso amigo Peter Drucker, você tem que conhecer ele muito bem, e nada mais é do que esse esforço administrativo que vem de baixo para cima para fazer com que as organizações possam ser geridas através dos objetivos. Importante você saber aqui é que quem define os objetivos são a galerinha que está lá na base da pirâmide, é a galerinha que está lá no nível operacional. Sendo assim, os funcionários conseguem comprar essa ideia e se eles comprarem essa ideia de que esse é o objetivo da organização, eles estariam mais dispostos a atingir aqueles objetivos. Essa é a lógica da APO. Certo? Eu pergunto para você qual é o seu objetivo, você define esse objetivo em conjunto comigo e se você definiu esse objetivo, a chance de você querer alcançá-lo é maior. Essa é a grande lógica por trás do APO, certo? Da administração por objetivos. Existem algumas fases, cada órgão especificar os seus objetivos, ou seja, a fase de especificação dos objetivos, desenvolvimento dos planos de ação, detalhar os objetivos em plano de ação, monitorar progresso e avaliar resultado. Nada mais é do que especificar o objetivo, desenvolver plano de ação, aí você já vai no monitoramento e na avaliação. É uma lógica bem comum dentro da administração. Qual é a principal crítica neste caso, né? Quais são as principais críticas? Uma vez que os objetivos são definidos lá no nível operacional, o que acontece é que a preocupação do nível operacional é muito mais com o dia a dia, ou seja, os objetivos aqui acabam sendo objetivos muito de curto prazo, diferente do planejamento estratégico, que tem uma visão mais holística, certo? E aí, se eu tenho preocupação excessiva com o curto prazo, eu vou perder a noção do todo, eu vou perder essa visão holística que o planejamento estratégico tem, certo? Então você acaba ficando muito focado em objetivos individuais e perdendo essa noção global, que é a grande riqueza do planejamento estratégico e do planejamento como um todo, certo? Então essas seriam as críticas. Maravilha? Papo curto hoje, era isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!